Olá pessoal, tudo bem? Vamos agora então ver um exemplo bem detalhado sobre como atribuir os custos indiretos ao produto por meio do custeio baseado em atividades. Continuaremos então com o nosso exemplo da produção de mesas e cadeiras. A primeira fase da etapa de implementação do custeio ABC é identificar e definir as atividades aos seus respectivos centros. Nós manteremos as atividades da videoaula anterior. Nós temos os departamentos de compras, almoxerifado, administração da produção e inspeção final. E essas são as atividades relevantes dentro de cada departamento. A segunda etapa é a apropriação direta, sempre que possível, dos custos aos produtos e aos objetos de custo. Nós já temos os nossos custos diretos desses produtos, que somados são, ou seja, somados os custos diretos unitários vezes a quantidade, para mesas 648 mil e para cadeiras 1.380.000. A terceira fase é a apropriação dos custos aos centros de custos da atividade. Eu já sei que os custos indiretos, esses que eu preciso de um direcionador de atividade para apropriá-los ao objeto de custo, eles somam 104.500. Então, eu vou verificar dentro das atividades relevantes o quanto cada uma consome desse total de 104.500. E depois de verificado isso, ou seja, esses 104.500 distribuído pelas minhas atividades, eu já conheço quais os custos de cada atividade. Eu conhecendo os custos de cada atividade, já é possível, então, eu partir para a próxima etapa da implementação do custeio ABC. A próxima etapa é a determinação dos direcionadores de atividades. Então, eu já conheço os departamentos, já selecionei as atividades relevantes, já consegui custear as atividades relevantes por meio de quanto de recurso cada uma dessas atividades consome. Agora eu vou identificar os direcionadores de atividade que melhor levam, que melhor carregam esse custo indireto para os meus dois produtos, que no caso são mesas e cadeiras. Então, para comprar materiais é o número de pedidos, para desenvolver fornecedores é o número de fornecedores, para receber material é o número de recebimentos, inspecionar material, armazenar material e controlar estoque, eu vou usar um único direcionador, que é o número de lotes inspecionados e armazenados. Reparem que cada uma dessas atividades aqui consome o mesmo montante de recursos. Programar a produção, número de produtos, controlar a produção, número de lotes, processar produtos e máquinas, número de horas máquinas por unidade, controlar processo, tempo de dedicação dos engenheiros, embalar produto, número de produtos embalados e despachar produto, número de produtos despachados. Então, a partir do momento que eu conheço os meus direcionadores, eu já tenho como fazer a proporção para cada um dos meus produtos. Então, as minhas proporções no caso aqui são: para o número de pedidos, 40% mesas, 60% cadeiras, o mesmo para número de fornecedores e número de recebimentos. Para número de lotes inspecionados e armazenados, 25% são das mesas e 75% são das cadeiras, o mesmo para número de produto e número de lotes. Número de horas máquina por unidade, tempo de dedicação dos engenheiros, 40% para mesas e 60% para cadeiras. Número de produtos embalados e despachados, 25% para mesas e 75% para cadeiras. Agora já é possível direcionar cada custo da atividade para cada um dos meus produtos, pois eu já tenho a proporção que é consumida por cada um deles de acordo com os meus direcionadores de atividade. Então, agora eu vou para a etapa 5, que é apropriar os custos ao objeto de custo utilizando os direcionadores de atividade. Eu já tinha as minhas proporções, eu peguei esse custo e distribuí aos meus dois produtos, mesas e cadeiras, de acordo com as proporções dos meus direcionadores de atividade. Eu somei os valores do número de lotes inspecionados e armazenados e fiz uma única proporção, porque era a mesma para os três. Dos 104.500, então, 31.768 foram rateados por meio das atividades para as mesas, 72.732 foram rateados para as cadeiras,
de acordo com o meu custeio por atividade. E, por fim, eu vou elaborar os relatórios gerenciais, que a DRE é a minha DRE tradicional, porque o custeio ABC nada mais é do que um critério de rateio baseado nas atividades e a forma como eu direciono os custos indiretos para os meus produtos, para o meu objeto de custo. Então, eu tenho as receitas, o custo do produto vendido, o lucro bruto, e consigo, por meio dele, analisar a margem bruta de cada um dos meus produtos. Então, este foi um exemplo da utilização do custeio ABC e da implementação do custeio ABC numa empresa. Como eu disse na aula anterior, eu sempre tenho que verificar o custo versus o benefício da informação, porque nem sempre é muito fácil identificar as atividades relevantes e os seus direcionadores. Eu diria que esse é o processo mais trabalhoso do custeio ABC, é a identificação das atividades e a identificação dos direcionadores de custo. Bom, encerramos por aqui então a nossa unidade 3 e até a próxima videoaula na unidade 4. Muito obrigada!